E aí, meus amigos? Eu dei uma sumida do canal, mas não o abandonei. Tive que me afastar por alguns problemas pessoais e assumo que isso foi bem chato, já que o meu canal deu uma engajada. E sendo sincero pra vocês, eu não sei com que frequência eu vou postar os próximos vídeos. Mas se você se inscrever e dar o seu like, certamente isso vai me dar mais gás pra aparecer por aqui. Mas deixando isso de lado, vamos pro vídeo. Recentemente, o Henrique iniciou basicamente uma caça às bruxas naquilo que chamamos de bolha da resenha no Twitter. Esse tipo de tema gera um assunto que divide várias opiniões e, principalmente nela, até qual ponto realmente vale a liberdade de expressão. Em qual ponto algo é piada, em que ponto é ironia e em que ponto é de fato uma apologia. Vamos deixar claro que realmente tem pessoas que cometem crimes dentro do Twitter, que postam conteúdos nojentos, agressivos e por aí vai. E muitas vezes as pessoas já são penalizadas pelos próprios indivíduos que elas atacam. Você tem casos recentes que viralizaram no TT Brasil, como o caso da Maconhilda, onde ela alega que processou várias pessoas. Tem o caso da Fedubis, onde, até onde sabemos, fizeram imagens de IA com ela nua. E até mesmo algo com potencial para inundar as redes logo em breve, envolvendo o senhor advogado João de Senzi. Não sei o que ele tá fazendo a respeito, mas tem alguns posts que eu prefiro nem colocar aqui, já que até agora eu não vi provas sobre nada. Mas estão relacionando ele a atitudes suspeitas e potencialmente criminosas. Todos aqueles que cometem as suas injustiças, hora ou outra, são penalizados. Aqueles que saem cometendo atrocidades, uma hora são pegos por mexerem com aqueles que eles não deveriam mexer. Agora, Henrique, o que você tá fazendo é complicado. É complicado por vir de um perfil como o seu, porque a gente entra em um outro debate. Qual ponto algo deixa de ser piada e passa a ser apologia? Eu vou começar falando de um perfil chamado Rafael no Twitter, que foi uma das pessoas que mais se revoltaram com o seu vídeo. Porque dentre os perfis que você citou, ele foi colocado dentro de um joio que ele realmente não faz parte. Você foi lá e borrou a parte que ele apareceu e ok, fez certinho. Mas isso mostrou que você não pensou muito bem no que você estava fazendo e por que estava fazendo. Vamos relembrar que isso tudo começou quando você foi demonstrar virtude pra Fedubis e ela tirou você pra bosta. Dali em diante você passou a tocar vários perfis que, mal intencionados, disseram que você era líder de uma suposta bolha da resenha. E daí em diante, é um show de moralismo. Há uns dias atrás, o mesmo rapaz que você mesmo disse que errou em colocar no vídeo foi citado por você, contigo dizendo que ele estava fazendo apologia ao bigodismo porque ele postou um shitpost com um sol atrás. E aí você saiu atacando várias pessoas, dizendo que elas estavam passando do limite. Ah, mas eles estão errados, porque isso que ele fez é apologia e ele merece ser penalizado. Mas, peraí, esse daqui não é você? Eu super apoio a parada gay no GTA 6. A gameplay vai ser do baralho. E embaixo, um vídeo onde mostra uma provável cena de filme ou série com um rapaz desvivendo todos que estavam ao seu redor. Mas Dan, eu sou um geek, isso é só uma piada, não é uma apologia, é um shitpost. Ah é? Sabe quem também posta esse tipo de shitpost? Eu vou deixar você pensar. E eu não digo isso porque eu sou muito melhor que você. Eu já ofendi, zoei ou fiz piadas com pessoas de maneira pesada. Sim, eu faço esse tipo de coisa às vezes. Pra mim, é piada. Eu não levo a sério. Inclusive, eu não levo a sério o que você mesmo postou. Mas vamos ser sinceros aqui, esse excesso de fogo amigo da sua parte nada mais é do que você serrando o galho da árvore que você mesmo tá sentado. Eu poderia muito bem olhar pro que você postou, ou qualquer esquerdista médio poderia olhar e falar, mas isso é uma apologia. Estamos no país que mais desvive pessoas gays, lésbicas e trans no mundo. E você satirizando dessa forma? Você não entende que isso pode ser uma apologia a coisas que são consideradas crimes no Código Penal? E aí? Vai fazer o que em relação a uma fala como essa? Eu tô usando a sua lógica, em geek. E quando você fez uma piadinha em live do Felken vendo um bebê dentro de uma mulher grávida, no ponto que o Felca quase te baniu da live. Felca, sem zoeira, cara, eu tô bem mal. Minha mãe acabou falando algo aqui que é sério. Eu não gostei, me deixou ruim, eu queria compartilhar. Eu tava simplesmente pegando e brincando com o pezinho do meu irmãozinho assim, fazendo cuti. Daí do nada ela fala, para com isso. Espera ele nascer primeiro.
Eu ainda tô no Espera Ele Nascer ainda. Eu ainda tô no Espera Ele Nascer, cara. Você tá banido pra sempre, cara. Você tá banido pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Se Deus quiser. Se Deus quiser, você tá banido pra sempre, cara. Que coisa asquerosa é essa? Por que você me deixou preocupado? Eu pensei que sua mãe tava mal com você. E você falou que você tava pegando o pezinho do menino. Hã? Não, então não pode rir. Não. Mas a pessoa não poderia dizer que esse é um tema sério demais pra se brincar? E o Léo Lins? Ele fala coisas muito mais pesadas que qualquer menininho resenheiro sonha em falar. E aí? Ele tá fazendo piada ou apologia? Você, o Henrique, vai falar que é claro que é piada. Mas espera aí, olha ali, o Esquerdilson da Silva acha que aquilo é apologia. E aí, paizão, por que a sua palavra vale mais do que a dele? Principalmente tendo em vista que a ideia de regulamentação institucional das redes cresce. É ele que sai ganhando com essa linha super tênue do que é piada e do que é apologia. E esse tweet falando 1945 e logo depois 6 milhões. Dá pra falar que é um apito de cachorro? É claro que não, cara. É uma ironia sua, uma piada. Para alguns, aqueles que são judeus, pode até ser de super mau gosto. Mas e daí, né? É a tal da liberdade de expressão. Você não tá errado em brincar. O Rafael também não. A menos que você tenha provas que ele é careca, sai andando de bota aí na madrugada, escutando Def June e gravando a cara com máscara de caveira. Porque esses aí são os reais apoiadores do bigodismo, pelo menos aqui no Brasil. São covardes que se escondem a cara, saem à noite, pegam pessoas desprevenidas, eles raramente botam a cara na luz do dia, porque sabem que as consequências chegam cedo ou tarde. E esses são os únicos que realmente pode ser um problema porque eles atacam pessoas desprotegidas. Agora o Rafael postar um shitpost que eu pessoalmente não achei graça, é realmente tão grave assim? No país onde tem criança entrando pro tráfico, a maior preocupação do Henrique é um cara fazendo uma piada que pode ser considerada de mau gosto? E o Henrique não faz piada de mau gosto, não? Henrique, você tem que entender que você pode falar o que tu quiser. A minha questão é que quem prega moralidade tem que viver dentro da sua própria regra moral. Ou você se torna um hipócrita. Me diz onde aqueles que decidem vão ver diferença no tweet que você fez sobre a parada gay, da thumb apelativa e horrível que o Ramsés, o pequeno, fez, da brincadeirinha dita na live, no post feito pelo cara ali que tem 500 seguidores. Aonde eles vão ver a diferença? Você acha mesmo que porque você tá tretando com geral e agora é o super MBL e tudo mais, vão olhar pra você de maneira diferente? Eu tenho total respeito pelo teu advogado, mas discordo quando ele diz que a pauta da censura vai voltar no Brasil por causa de moleque no Twitter. Não vai. Vai voltar porque nós vivemos em um país de gente hipócrita, mesquinha, vaidosa, que se afeta por tudo que é desagrada. E se você acha que eu tô falando só da esquerda, você tá muito enganado. A frustração de muitos direitistas no Brasil não é pela censura, mas sim por não serem eles quem detêm o monopólio da força para impor as suas tiranices. É justamente por isso que vai voltar. Não é porque uns carinha estão fazendo piada no Twitter, é por causa de pensamentos como o do Nelipe Feto, como o do Boulos, da Erika Hilton e outros que refletem esse pensamento lixo dessa população. E por aí vai. Esses, eu te juro, que não vão te ver como um santo só porque você tá agindo como Batman do Twitter. Você é só mais um incel dentro da internet pra eles. Mas Dan, tem gente que posta coisa horrível. Sim, esses têm que se dar mal. Aqueles que doxam, vazam dados, ameaçam, perseguem, esses aí sim vão rodar. Porque quem faz isso na internet faz isso em qualquer lugar e deixa rastros. Os lerdões de panela de Discord estão tudo em choque com as operações da Polícia Federal. Estão caindo todos eles. Comigo, inclusive, participando algumas vezes como um simples fã do Mistério TV e derrubando e denunciando essas panelas que de fato cometem ilegalidades. Que cometem crimes com vítimas e não crimes sem vítimas. Bichinhos, crianças e por aí vai. Permita-me dizer que o lugar desses é a cadeia. E sem arrependimento da parte deles, se Deus quiser, vem o eficiente Lago de Fogo. E se você passou por uma situação onde foi prejudicado de alguma forma ilegal por esses, procure as autoridades e resolva.
Agora vamos lá, hein, Geek. Me soa muito estranho que algo torne ou deixe de ser apologia quando você dá risada. Sua risada não vale nada, e a denúncia que você fez, embora tenha pontos que eu de fato concordo, foi feita de uma maneira horrível e infantil que só tende a cortar o seu próprio galho. Eu, de maneira alguma, sou contra a exposição de vermes que, com perfis públicos, tentam atacar as outras pessoas com comentários racistas, e aí vai. Mas dizer que qualquer um que no seu crivo faça apologia a algo que tu não concorde, tem que ter a polícia batendo na porta, já é outra história. Cuidado para sua crítica não se tornar a arma que precisam para justificar a caçada de pessoas inocentes. Essa leviandade da sua parte já foi usada contra vários, inclusive aqui no YouTube, por piadas que podem ser vistas como apologia. Em um dos vídeos de IA do Ramsés, ele começa o vídeo com um memezinho onde do nada é citada a senhorita Marielle. Para mim, pode fazer piada, mas para pessoas que defendem coisas do tipo, aquilo é uma apologia, um desdém com a morte de uma pessoa inocente. E uma vez que se abre espaço para discutir de maneira moral coisas que são objetivas e não tem vítima diretamente, a consequência daquilo é virar uma salada de ideias e discussões que ou não levam a lugar algum, ou levam alguém sendo prejudicado. E eu aposto que o lado prejudicado será o seu. Será o do MBL, será o dos bolsonaristas, e por aí vai. Não adianta agir como um justiceiro, se for para agir de maneira ineficaz e prejudicial. E olha que eu sou um cara com a foto do grande Teru Mikami falando isso. Quer lutar contra a censura? Lute. Mas faz sentido lutar pela liberdade de expressão defendendo o fim da liberdade de expressão de pessoas que você não gosta? Com algumas que postam piadas que podem ser vistas como de mau gosto, assim como as suas? Pra mim não faz sentido. Pra mim não faz sentido ficar respondendo às pessoas e logo depois bloqueando elas pra não ter resposta. Pra mim não vale a pena comprar uma amiga que você vai perder e que é sem objetivo. E sequer ter a responsabilidade de verificar antecipadamente se foram colocadas as pessoas certas. Se decide aí, velho. Você defende a liberdade de expressão ou não? Adianta dizer uma coisa e fazer outra? Não dá pra defender o humor negro que você mesmo disse que ama. Detalhe na palavra ama. Mas dizer que quando os outros fazem é apologia sem ter a decência de destacar essa linha tênue, que é puramente interpretativa da sua parte. Pois é, Ingrid, espero que você entenda. Mas vendo como você age, provavelmente vai dar um chilique, chamar de burro, de apologista, talvez ameaçar de processo e tudo mais. Mas aí tá o pulo do gato. Xingue o quanto você quiser. Eu, por exemplo, não te processaria de forma alguma por isso. Sabe por quê? Porque existe um botão mágico e secreto chamado bloquear. E tem um outro chamado silenciar. E dali em diante, vários problemas causados pelos pixels que tanto me incomodam, adivinha, acabam. E é bom sempre destacar que eu fiz uma clara diferença entre criminosos e pessoas que podem fazer comentários que podem soar de mau gosto. Já que eu sei que brasileiro esquece das coisas e foca só no que lhe interessa e no seu grande líder. Eu deveria ter medo, né? O Henrique é um perfil gigantesco, mas não. Eu prefiro ficar do lado da verdade mesmo que isso me custe uns xingamentozinhos aí. E meus amigos, eu vim passando por dificuldades na vida que me impediram de dar sequência no canal como eu queria. Se você puder comentar sua opinião, se inscrever no canal e ajudar a engajar na mensagem, isso vai me dar o apoio que eu preciso para continuar. Eu agradeço a quem assistiu até aqui, concordando ou discordando, que Deus abençoe a vida de vocês e que esse ano seja próspero para todos nós.